Eu acredito que Chico deve ter lido esse livro. Esse livro foi publicado pela FEB em 1921, bem ali na juventude de Chico Xavier. E Chico deve ter se inspirado nele para criar André Luiz. Aliás, André Luiz era o nome do irmão de Chico Xavier. Eu parto do princípio, então, que todo pensamento atribuído a André Luiz e às outras... Eu parto do André Luiz. E Chico deve ter se inspirado nele para criar André Luiz. Aliás, André Luiz era o nome do irmão de Chico Xavier. Eu parto do princípio, então, que todo pensamento atribuído a André Luiz e às outras personagens, bem como as consequências de nossos atos elencadas no livro, são coisa da cabeça do próprio Chico. A sua crença, a crença dele, a maneira dele de ver a vida, o ideal dele de ser humano, seu ideal de ser humano. Como seria esse ser humano idealizado por Chico Xavier? Uma pessoa boa, sem dúvida. Uma pessoa dotada de todas as qualidades morais valorizadas pelo cristianismo. No caso de um homem, seria um marido fiel e amável, Muito comportado na cama, para não atrair espíritos obsessores, ou simplesmente para não macular ou mesmo viciar os sentimentos e pensamentos. Esse ser humano ideal também seria um trabalhador correto, prestativo e diligente, que não denunciaria possíveis falcatruas para não se indispor com ninguém e não criar inimizades espirituais. Ele também seria um cidadão religioso, cônscio dos seus deveres para com Deus e a espiritualidade, sempre pronto a ajudar o próximo e doar do seu tempo a causas espirituais e principalmente assistencialistas. Esse homem ideal, esse ser humano ideal também seria um pai esmerado, preocupado em extirpar más tendências e inocular o sentimento religioso em seus filhos. Seria alguém que não acionaria a justiça para reclamar os seus direitos, para não despertar animosidades e confiando sempre na justiça divina que tarda, mas não falha. Seria uma pessoa de hábitos frugais, que evitaria qualquer substância prejudicial à saúde e, de preferência, um homem quase casto. Um homem que acredita em almas gêmeas e que provavelmente perderia a virgindade com a mulher que viria a ser sua esposa e mãe zelosa dos seus filhos. Todos os exemplos que eu elenquei aqui são tirados de passagens de livros do Chico, livros em que essas características são consideradas como virtudes cristãs. Eu posso afiançar que o ideal de ser humano de Chico Xavier é o mesmo ideal do apóstolo Paulo, cujas cartas fazem parte do Novo Testamento. A única diferença é em relação a evitar animosidades, como no caso de entrar com uma causa na justiça. Nesse ponto, Paulo era mais metido a facão sem cabo, No resto, é o ideal de Paulo esculpido em Carrara, não cuspido e escarrado, como dizem algumas coisas feias, cuspido e escarrado. Paulo, para quem não sabe, foi o verdadeiro fundador do cristianismo, pelo menos desse cristianismo que chegou até nós através da Igreja Católica Apostólica Romana. Os ideais cristãos, eles são de Paulo, não de Jesus. Jesus pregava principalmente o desapego, inclusive o desapego em relação à própria família. Eu tratei especificamente da opinião de Jesus sobre a família no vídeo chamado Jesus e os valores da família cristã. O que eu penso sobre o ideal de ser humano de Chico Xavier? Eu acho sinceramente que há espaço para muitas manifestações de vida diferentes, muitos tipos de vida diferentes. Não acredito que exista uma maneira única de viver a vida e principalmente não encontrei até hoje um modelo de vida que funcionasse para todos e trouxesse uma efetiva harmonia para a sociedade. Afinal, todos são diferentes. O grande problema da humanidade, no que concerne a vida em sociedade, convívio humano,
O grande problema não é a falta de modelos a seguir. O modelo de Jesus, por exemplo, produziria um mundo muito melhor, mas para isso todos deveriam segui-lo. E isso parece impossível, né? Relendo o livro Casa Grande Senzala, reli recentemente, alguns meses atrás, eu me deparei novamente com uma questão que me incomodava desde criança. No tempo do Brasil colonial, né, os escravos eram maioria nas fazendas, às vezes grande maioria. Por que nunca se uniram para derrubar os seus senhores? Isso vale para qualquer período da história. Marx, por exemplo, né? Marx achava que os operários iriam se unir, derrubar os patrões e fazer a ditadura do proletariado. Por que isso nunca aconteceu? Simples. Porque nunca foi possível unir todos. Sempre tem aqueles que têm medo ou aqueles que simplesmente não concordam pelos mais diversos motivos. Qualquer ideal de ser humano, para dar certo, precisaria necessariamente da adesão de todos. E não são todos que querem seguir os conselhos e o modelo de Chico Xavier. Imagine agora um Brasil fortemente influenciado, já é, né? O Brasil é fortemente influenciado por isso. Mas imagine se fosse mais ainda. Um Brasil fortemente influenciado pelo ideal chiquista. Um monte de pessoas corretas, trabalhadoras, né? Bons pais, boas mães, bons filhos, bons cidadãos. Sim. Mas pessoas pacatas demais, que seriam facilmente dominadas por meia dúzia de espertos e não reagiriam confiando na justiça de Deus. Aliás, estou partindo do princípio de que todas essas pessoas seguiriam os ideais chiquistas em sua totalidade e com sinceridade em seus corações. E isso é praticamente impossível. Eu digo praticamente só para não me chamarem de exagerado, né? O próprio Chico, em carta ao Vantuil, que então era presidente da FEB, o Chico manifestava a ele em carta o seu despeito em relação ao Divaldo, que o Divaldo vestia belos ternos, enquanto ele, Chico, era feio e mal vestido. Em várias cartas de Chico Xavier, cartas publicadas em livros por seus fãs, como é o caso da Marlene Nobre, por exemplo, ele deixa ver implícita ou às vezes explicitamente sentimentos não exatamente cristãos. E isso não é uma crítica ao Chico. Eu só lembro isso para salientar a nossa natureza egoísta. Chico julgou André Luiz conforme os seus próprios conceitos. Ele sim, ele, Chico Xavier, sim, fazia tudo que podia com a vida, se esforçou ao máximo e mesmo assim não deixou de nutrir sentimentos que consideramos mesquinhos. Mas e se muitos fossem assim? Se muitos se esforçassem como Chico Xavier, mesmo que lutando contra os próprios sentimentos egoístas? Resolveria nossos problemas mais íntimos? Deixaríamos de ter inveja? Deixaríamos de nos aborrecer com as injustiças ou o que consideramos injustiças, mesmo que não sejam? Formaríamos talvez duas classes, a dos ajudados e a dos ajudadores? Porque certamente continuaria havendo os desajustados, os preguiçosos, os incapacitados. Haveria disputas para ver quem ajuda mais? Se o próprio Chico, que é o representante desse ideal, sofria porque o Divaldo era mais bonito que ele, é de se esperar que haveria disputas para ver quem é o mais caridoso, quem é o mais modesto, quem é o mais humilde, né? Quem é o mais desprendido das coisas terrenas, quem é o mais casto. Eu continuo admirando Chico Xavier pela sua disciplina, pela sua imensa capacidade de trabalho, a luta pelos seus sonhos, o seu ideal de bondade, mas não vejo o modelo que ele propôs como capaz de solucionar os problemas da sociedade, muito menos como solução para os problemas humanos. O nosso íntimo é muito complexo para ser sanado à base de comportamentos.
Mas poderia ser que essas qualidades pregadas pelo Chico, que esse ideal de ser humano proposto pelo Chico, pode ser, né, que na sua proposição, o Chico não tivesse como objetivo exatamente melhorar a vida na Terra, pelo menos não de imediato, mas que isso fosse necessário para nos sentirmos bem depois de desencarnados, né? Para vivermos sem remorsos, sem fazer coro aos amigos do André Luiz que ficavam lá se lamentando por causa do desperdício que fizeram de suas vidas. Eu posso ser suspeito para falar, né? Porque eu não acredito mais que as coisas se processem dessa maneira, com encarnação, desencarnação, umbral, colônia astral, preparação para a nova reencarnação e assim sucessivamente. Mas, admitindo por um momento que isso seja verdade, ou admitindo pelo menos que isso seja uma possibilidade, não me parece que os valores elencados pelo Chico sejam valores universais, que todas as pessoas sensatas sejam unânimes em concordar que eles sejam o único caminho para a felicidade. É claro que devemos ser éticos, mas o modelo de Paulo copiado pelo Chico é apenas um modelo possível. Não existe uma cartilha de procedimentos obrigatórios para viver em paz com a própria consciência. E olha aqui, ó, só quem pode me apontar se eu estou certo ou se eu estou errado é a minha consciência, não uma autoridade qualquer de uma colônia astral. Muita força e paz para você.
Está tudo conectado. Nada é separado do todo. Somos uma grande teia e pela lei de causa e efeito, Olá, tudo bem? A projeção consciente é uma experiência real ou é tudo uma ilusão? Eu relatei em vídeo algumas experiências de projeção consciente e sonhos lúcidos que eu tive, e as pessoas que acompanham o canal se dividem basicamente em duas. De algumas experiências de projeção consciente e sonhos lúcidos que eu tive, e as pessoas que acompanham o canal se dividem basicamente em duas posições: a dos espiritualistas ou espíritas, que acreditam que as experiências sejam reais, e a dos céticos, que acham que tudo é ilusão, tudo baseado em funções do cérebro. Os espiritualistas ou espíritas acreditam basicamente que existem outros planos de existência e manifestação do espírito, como o plano astral e o plano mental, e que nós temos outros corpos, ou outros veículos de manifestação, como o corpo astral e o corpo mental. Cada corpo ou veículo de manifestação estaria apto a se manifestar em um determinado plano de existência. Quando acontece uma projeção consciente, então, nós deixaríamos o corpo físico dormindo ou repousando e sairíamos, geralmente com o corpo astral, com consciência, com um certo grau de lucidez, muitas vezes mais lucidez do que aqui no nosso estado de vigília padrão,
Sairíamos então com o corpo astral para atuar e ter experiências no plano astral. Os céticos, ou as pessoas que se apegam mais aos postulados da ciência, ou mesmo materialistas convictos, acham que tudo não passa de ilusão. A projeção consciente seria uma espécie de sonho e seria ocasionada por funções do cérebro. O cérebro estaria parcialmente desativado, o que permitiria a percepção desses sonhos como se eles fossem reais. Eu já respondo a essa indagação afirmando que tudo é real ou tudo é ilusão, dependendo do ponto de vista. O Henri Cozy, espero que seja Cozy ou Cozy, mas acho que é Cozy. O Henri Cozy, que acompanha o canal, ele fez o seguinte comentário. Boa noite, Morel. Considero extremamente frutíferos seus questionamentos críticos racionais. Eu, por mim, nunca tive qualquer experiência, que eu me lembre, fora do corpo. Se não lembro, porque não teve. No entanto, como cientista, considero ao menos a possibilidade de que uma minoria de nossas experiências mentais não seja produto da mente, mas uma real experiência. Nesse sentido, a maioria das projeções, inclusive as que você diz ter tido, foram fantasias do inconsciente desperto. O fato é que o ser humano tende a generalizar como uma regra quase absoluta nossas convicções atuais e ignoramos que sempre há as exceções, quem sabe uma ou duas de suas inúmeras experiências tenham sido autênticas, quem sabe. A meu ver, a grande confusão se dá a partir dos conceitos que nós fazemos do que é real e do que é ilusão. Eu já disse várias vezes e repito agora que tudo é ilusão. Tudo que se relaciona com a mente é ilusão. Esse mundo em que nós vivemos, em que tudo nos parece real, é um mundo de ilusão. E ele só nos parece real porque nós estamos habituados a ele desde que nascemos, ou pelo menos desde que nos percebemos, ainda bebês, né, como seres independentes e começamos a interagir com outras pessoas e com o meio que nos cerca. As nossas experiências do berço. Quando nós debatemos sobre o que é real e o que é ilusão, nós tomamos como parâmetro as experiências e os conhecimentos que nós acumulamos ao longo da vida através dos nossos 5 sentidos físicos. Partimos sempre do pressuposto de que só existe aquilo que nós apreendemos ordinariamente através dos 5 sentidos físicos. O mundo físico, como nós o conhecemos, é o resultado aparente de um sistema mental projetado e aceito pelas mentes individuais que habitam esse planeta. Tudo o que nós percebemos do mundo exterior é bitolado por esse sistema mental projetado pelo intermédio dos nossos 5 sentidos físicos. Nada é o que parece ser. O mundo não é como parece ser. Nós não somos como parecemos ser. O mundo é uma ilusão da mente. Nem o seu corpo é real. Nem o computador ou smartphone que você está me assistindo nesse momento não é real. Nem a sua casa, nem o seu bairro, nem as pessoas com quem você convive. Nada. Existe a mente. Não me pergunte o que é a mente, qual é a origem da mente, eu não sei. Se eu me propusesse a responder isso, eu teria que criar um sistema e esse definitivamente não é meu objetivo. Mas existe a mente. Tudo isso que nós consideramos como concreto, como real, né, como algo sólido, palpável, verdadeiro, é tudo ilusão da mente. Tudo que você experimenta a partir dos 5 sentidos, tudo que você conhece através dos 5 sentidos, todo esse vasto conjunto de experiências e conhecimentos que você adquiriu até hoje, desde a primeira vez em que você mamou o seio, né,
da vossa respeitável mãe, até os conhecimentos que você considera mais complexos, tudo isso você adquiriu através dos seus sentidos físicos. Os sentidos físicos são instrumentos que fazem a leitura de dados externos para sua mente. O meio pelo qual nós mais aprendemos intelectualmente é através da leitura, pelo menos até agora tem sido assim. Você lê com os olhos, assim como você assiste a filmes e documentários, assiste vídeos no YouTube e vê as outras pessoas, né? Vê o mundo, vê a natureza, tudo com os olhos. Eu já sabia disso, né? Mas é bom ponderar a esse respeito. Outro meio comum de experimentar e transformar essa experiência em conhecimento é através dos ouvidos, certo? Você ouviu a sua mãe, o seu pai, seus professores e colegas, você ouviu palestras, cursos, músicas, tudo com os ouvidos, muito bem. Um meio importante de aprendizado, embora num outro sentido, não propriamente intelectual, é o tato. Através do tato, você sentiu o calor da sua mãe quando bebê. Você passou a diferenciar os tipos de superfícies, né, mais ásperas, mais lisas. Você conheceu o calor e o frio. Experimentou a intimidade de um outro corpo humano, bem interessante, né? O abraço, a carícia, o beijo, o afago, o tapa, o arranhão, muitos outros tipos de toques. Através do olfato, ainda criança, você definiu padrões de cheiros que lhe agradam e cheiros que lhe desagradam. E através do conhecimento adquirido, através da experiência do olfato, você sabe quando tem, por exemplo, alguma coisa queimando, no fogão. Você sente o cheiro da comida, o perfume das flores e outros cheiros assim menos interessantes. Através do paladar, você desenvolveu peculiaridades em relação à sua alimentação, que nada mais é, no final das contas, do que o consumo de combustível necessário para a manutenção da máquina que é o seu corpo físico. Tudo que você sabe sobre o mundo físico ou o mundo real, na opinião dos mais céticos, é através dos sentidos. Todo o seu conhecimento foi gerado a partir de experiências que passaram a fazer parte da sua mente por intermédio dos sentidos, muito bem, dos sentidos físicos. Os sentidos, que bobagem, né? Os sentidos, numa linguagem da informática, são o input, né? Já aprendeu sobre input e output, né? Input, a introdução de dados através de dispositivos periféricos. Assim como você usa o teclado e o mouse para introduzir dados no seu computador, você usa os sentidos físicos para introduzir dados na sua mente. São os sentidos que nos dão a impressão de que esse mundo é sólido e real. Com os olhos você capta imagens, com os ouvidos você capta sons, com o tato você capta toques que lhe dão a ideia de espaço, de dimensão e assim por diante. Na verdade, tudo que você capta são dados da mente, o que poderíamos chamar de mente coletiva, para usar um termo já conhecido, talvez não muito apropriado, ou sistema mental projetado. Tempo e espaço são produto da mente. Além da mente, não existe tempo e espaço. O espaço tem a função de permitir a manifestação da mente concomitantemente em vários lugares. O tempo tem a função de permitir a manifestação da mente em sequência, sucedendo umas manifestações às outras. Mas tempo e espaço só existem na mente. Eu publiquei um vídeo que se chama Experiências com o Cérebro Desligado. Quando nós temos uma experiência com um estado alternativo de consciência, algumas funções do cérebro estão, grosseiramente falando, desligadas, desativadas. Um dos poucos meios de que a ciência dispõe para analisar experiências com estados alternativos de consciência, como é o caso das EQMs, da projeção consciente, da meditação profunda,
experiências ditas mediúnicas, ou mesmo o uso de determinadas substâncias, é medir os níveis de atividade cerebral. E nesses estados, o nível de atividade é menor, ou seja, grosseiramente falando, podemos dizer que nesses estados o cérebro está parcialmente desligado. A conclusão a que eu chego é que o cérebro funciona como um filtro através do qual são filtradas as informações úteis à nossa sobrevivência. Meditação guiada não informações úteis à nossa sobrevivência. O cérebro tem a função de nos proteger visando a nossa sobrevivência. Quando desativamos parcialmente o filtro cerebral, temos a capacidade de perceber coisas que normalmente, no estado de vigília padrão, ou seja, quando estamos acordados, nós não percebemos. Portanto, é tudo ilusão. Tanto as experiências ordinárias, que temos no mundo físico, experiências cotidianas, banais, que os mais céticos consideram como mundo real, quanto as experiências de projeção consciente e sonhos lúcidos, tudo faz parte da mente. Tudo é, de forma direta ou indireta, influência de nossas experiências e conhecimentos adquiridos através dos sentidos físicos. Um indício disso é que nas experiências de projeção consciente e sonhos lúcidos, nós temos um corpo que em tudo se assemelha ao nosso corpo físico, apenas gozando de uma maior elasticidade. Temos um corpo astral apenas como resultado do nosso condicionamento mental. Se o que conhecemos é esse corpo, se eu me conheço com esse corpo, se a imagem que eu faço de mim é esse corpo, só sabemos nos manifestar através desse corpo, nem que seja uma cópia dele. Nem esse mundo físico, nem um suposto plano astral ou mental é real. Tudo está dentro da programação da mente, apenas com a diferença que outros planos ou dimensões são mais elásticos, moldáveis, o que nos permite burlar algumas leis da física que regem esse mundo físico. Eu acabei de dizer que tudo é ilusão, mas no início do vídeo eu disse que tudo é real ou ilusão, dependendo do ponto de vista. Sim, para quem acredita que o nosso corpo físico e a nossa personalidade é apenas uma fração da consciência integral, e que cada um de nós e este mundo em que vivemos é apenas uma possibilidade em meio a muitas outras possibilidades de existência, e que existe a possibilidade de vida além da mente, então tudo é ilusão, pois tudo é transitório e, portanto, não é real. Por outro lado, a experiência em si é real. Quem experimentou a projeção consciente sabe o que sentiu, sabe o que percebeu e conclui que a experiência é real. Isso não quer dizer que quando temos uma projeção consciente, ou um sonho lúcido, que nós estejamos agindo na dimensão física considerada real. Por exemplo, uma pessoa tem uma projeção consciente e visita a casa de um conhecido enquanto está projetado. Isso não quer dizer necessariamente que ele esteve realmente na casa do seu conhecido, mesmo que seja com um corpo astral. Já se fez experiências a respeito disso, e para mim elas são inconclusivas. Eu já participei de cursos faz tempo, mas participei de cursos no IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, lá do Valdão, Valdo Vieira, no tempo que eu ainda era espírita, em que os monitores escondiam um objeto numa outra sala e os participantes do curso se projetavam e tentavam descobrir que objeto era. Pelo menos em relação à minha experiência pessoal, o máximo que alguém consegue é adivinhar ou perceber o formato do objeto, mas tudo muito nebuloso. Há muitos relatos de experiências
com projetores conscientes. No YouTube está cheio. Mas aí surge o velho problema de acreditar ou não nos relatos dos outros, né? Uma coisa muito delicada. Se eu for acreditar em relatos, tem médium no YouTube, né, que tem acesso aos espíritos de qualquer pessoa famosa. Tem gente que conversa com ET no sofá da sala. Faça-me o favor. Eu já citei em vídeo uma experiência de projeção que eu conheci uma mulher negra, né, com o rosto assim, inconfundível, e que pouco depois eu conheci ela no centro espírita que eu trabalhava. É claro que pode ser, embora eu não acredite nisso, mas pode ser que eu já tivesse visto ela algum dia, né, de relance, não tivesse me conscientizado de que vi ela, quer dizer, eu vi, mas não vi. Mas a imagem dela teria ficado gravada em minha mente, pode ser. Mas também já relatei outra experiência em que eu estive projetado numa sala, no centro espírita em que eu trabalhava na época, uma sala em que eu nunca havia entrado, e encontrei lá, projetado, encontrei lá um monte de roupas e brinquedos amontoados. Dias depois, eu conheci essa sala. Por acaso. Tinha um negócio para fazer lá, fui lá. Não sabia para que servia essa sala. E tinha lá justamente um monte de roupas e brinquedos amontoados, pois era o lugar onde se guardavam as doações para algumas instituições de caridade. E isso eu tenho certeza que eu não tinha visto antes. Enfim, o mistério permanece e vai permanecer. Só não concordo com quem aponta essas experiências como não reais por compará-las com as nossas experiências comuns em estado de vigília padrão. Na minha concepção, tudo é ilusão. São apenas diferentes modos de percepção e ação. Mas, se considerarmos as nossas experiências comuns de estado de vigília padrão como experiências reais, eu também devo considerar a projeção consciente e o sonho lúcido como reais. Pois, enquanto estamos vivendo essas experiências, elas são reais. Do mesmo modo que temos experiências comuns todos os dias. Não há diferença entre elas no que toca ao seu caráter de real ou ilusório. Nós só achamos as experiências comuns mais reais, ou que apenas elas são de fato reais, porque vivenciamos elas cotidianamente. E as memórias relacionadas a elas são organizadas em nossa mente de maneira linear, né? O que nos permite um maior domínio sobre essas mesmas memórias. Como eu diria no final do desenho do Pernalonga, né? Por hoje é só, pessoal. Muita força e paz para você.